Vamos começar agora a nossa aula de soterologia. Lembrando que na semana passada foi bom porque nós começamos com as polêmicas da matéria de soterologia, que seria aquela visão supralapsariana, onde Deus toma todas as decisões autonomamente, não consulta a ninguém, e Ele faz as predeterminações, tanto da predestinação, quanto da criação, da queda e da redenção. Hoje a nossa aula ela vai numa outra direção, que é a perspectiva da salvação do ponto de vista do judaísmo. Porque não tem como nós chegarmos lá na ideia da salvação para o cristianismo se nós não entendermos que o cristianismo ele surgiu justamente em um contraste com o judaísmo. O cristianismo é a nossa religião. Cristianismo é a nossa religião. Nós não somos judeus, não praticamos o judaísmo. Somos cristãos e praticamos o cristianismo. Só que a nossa religião ela veio depois do judaísmo. Já havia um ensinamento sobre a salvação muito antes da gente chegar na cena, muito antes. E se eu não entender como é que eles ensinavam sobre a salvação e como que eles buscavam a salvação, fica difícil de você entender o Novo Testamento. O Novo Testamento ele vem para fazer um choque religioso com o judaísmo, um choque. Era ensinado salvação no judaísmo. E como que eles compreendiam isso? Eu vou sintetizar e vou trazer de uma forma mais sumária. Você pega e abre a carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Qual que é o tema central da carta aos Romanos? Soterologia. Tá? Soterologia, que é a matéria que nós estamos estudando. Relembrando que a palavra soterologia é soter e logia. Soter é salvação, e logia é ensino ou doutrina. Soterologia é a matéria que estuda o problema da salvação. Pois bem, eu estou lendo a carta aos Romanos, 16 capítulos escritos pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, eu não estou falando agora da carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, ele fala que ele excedia a muitos em quê? Em judaísmo. Ele disse: eu poderia me gloriar. Por quê? Eu sou judeu nascido de judeu. Eu vim da tribo de Benjamim. E ele fala: eu sou fariseu de fariseus. Os pais dele eram fariseus. E eu excedia a muitos em judaísmo. Ora, eu quero entender soterologia do apóstolo Paulo, que ele escreveu na carta aos Romanos. Para eu entender a soterologia do apóstolo Paulo, eu tenho que entender que ele disse que ele excedia em judaísmo. Eu tenho que retroceder, eu tenho que voltar para o judaísmo. O que é que o judaísmo ensinava sobre salvação? Se eu não sei disso, eu posso ter até uma boa formação bíblica, mas eu fico deficiente numa formação teológica. Tenho que entender soterologia com base no judaísmo para entender o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Bom, o ponto zero para o judaísmo é o seguinte: a salvação vem pelas obras. Pelas obras. Esse é o ponto zero. O judaísmo ensina uma salvação cujo fundamento, o alicerce, pensa que aqui é o alicerce. Para quem é pedreiro fica mais fácil. Alicerce. Olha, eu tenho as brocas. Essa broca ela desce, ela vai 2, 3 metros, depende do edifício da construção. Eu tenho as brocas e depois eu tenho a fundação. E eu tenho ferro para tudo quanto é lado. E jogo concreto. Aí eu tenho concreto nas brocas, eu tenho concreto em todo o fundamento. Eu vou levantar o meu edifício. E ainda eu tenho as colunas que tem concreto também, para que eu possa fazer as minhas paredes. E depois eu tenho as vigas que tem concreto também. E depois eu tenho a minha laje que tem concreto também. Ora, eu estou falando que a salvação no judaísmo tem um fundamento que ele é todo cheio de ferro e concreto. Qual que é esse ferro e concreto? As obras. Você não é salvo
se você não tiver obras. Perca totalmente a tua ilusão de salvação se você não tiver obras. Aí você pergunta, que obras exatamente? Que obras? Aí eles falam, as obras da lei, ou em hebraico, da Torá. Escuta, é mais ou menos assim: Deus quer salvar você, é ponto pacífico. Agora Deus não vai salvar você no vazio. Deus não vai salvar você de graça, gratuitamente. Deus vai salvar você mediante a prática das obras. Só que não é você que inventa a obra que você quer fazer. Escuta, eu estou querendo ser salvo aí, e é o seguinte, eu estou apresentando aqui uma esmola. Esquece isso. Isso aí é religião. Lá nas religiões você inventa as obras lá que você quer agradar os deuses. Esquece. Quando você vem para o judaísmo, você tem que fazer as obras da Torá. Deus vai determinar para você milimetricamente qual é a obra que Ele aceita e qual é a obra que Ele não aceita. Deus é detalhista. Portanto, vai começar toda a sua ideia de salvação sabendo que Deus vai trazer a Torá, a lei. A lei não é qualquer obra. Você não inventa obras. Não nasce de você. Esse é o entendimento do auto-judaísmo, hein? Auto-judaísmo, lá em cima. Porque o que eles entendem? Primeiro, você é incompetente para saber o que Deus pensa e quem Deus é. Você tem que fazer uma obra que ela passe na balança de Deus, chamadas obras de justiça. Ó, aqui, obras de justiça. Palavra hebraica para justiça, Sedak. Sedak. Esse Sedak aqui é justiça no português. Da onde você tem o tzadik. Ó, tzadik. O que é um tzadik? Tzadik é um justo. Ó, é um justo. Veja só, Deus não vai salvar ninguém de graça, à toa. Nasceu, Deus foi lá e falou: não precisa fazer nada não, que você vai ser salvo e pronto, acabou. Não, Deus vai salvar o justo. O justo. Esse pensamento está na cabeça do apóstolo Paulo quando ele está escrevendo a carta aos Romanos. Isso foi ensinado para ele desde que ele tinha 5 anos de idade. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele já estava com quase 60. Não é à toa. Ele sabe o que é que ele está argumentando. Mesmo porque ele escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu para refutar muito do ensinamento do judaísmo. Para refutar. Só que não é para refutar simplesmente de alegre, é com consistência. Porque tinha muito judeu dentro da igreja que foi formado que nem ele no judaísmo. Deus vai salvar, não é qualquer um de alegre. Deus vai salvar o justo. E quem é justo? É justo aquele que procurou saber o que é justiça. E o que é justiça? Justiça é a lei, é a Torá. Essa é a justiça de Deus. De Deus. Se você sabe a Torá, você não é justo. Só se você pratica a Torá. Aí você ainda está dentro da carta aos Romanos. Não são aqueles que conhecem a lei que serão justificados. Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Não são os que conhecem a lei, e sim os que praticam a lei. Praticante da lei. E quem pratica a lei é um tzadik, é um justo. E aqui fica difícil, porque no nosso conceito, né, na nossa ideia, aqui está o que Jesus chama de caminho largo e espaçoso. Jesus é um tzadik. Jesus é um justo. Ele pega e ele vai usar a mesma ideia da lei. Ele fala: porfiai por andar pelo caminho estreito e entrar pela porta apertadinho. Por quê? O caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito é o caminho justo. O caminho justo é aquele que você não tem folga. Não tem folga, não dá para você tergiversar. Não há acordos com Deus. Ele mandou a palavra, Ele mandou a lei.
E quando ele vai mandando a lei, ele vai ajustando o caminho. Nós estamos dentro do judaísmo. Como que Deus fez para ajustar o caminho? Vamos lá, vocês que gostam aí de alfaiates, né? Chega e fala o seguinte: olha, eu ganhei essa roupa, eu comprei essa roupa, ajusta ela para mim. Ele vai tirar as medidas. Quando ele tira as medidas, aí ele vai ajustar, quer dizer, vai deixar modelado no seu corpo. Como fez Deus para ajustar a roupa no nosso corpo? Deus, ele pegou e falou o seguinte: eu vou dar 10 pregas. Deu 10 pregas, que são os 10 mandamentos, né? Mandamentos, a gente chama de mandamentos. 10 mandamentos. Deus colocou 10 pregas, ele foi ajustando o caminho. E ele foi dando lá, ó: todo justo passa pelo primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Já começa por aqui. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra, embaixo da terra. Terceiro mandamento: cuidado com o meu nome, não toma o meu nome em vão. Quarto mandamento: você vai percebendo que Deus vai estreitando o caminho, ó, estreitando, tá vendo? Ajustando a roupa. Deus vai deixando a coisa difícil. Um tzadik não é aquele que cumpre um mandamento e esquece os 9. Quando você lê a carta do apóstolo Tiago, por exemplo, ele é um judaísta. Tiago, ele não se emancipou totalmente. Ele é um homem estreito. Ele escreve com base neste conceito. Qual o conceito? Ele diz: ora, se você quiser guardar os mandamentos, você tem que guardar todos. Todos. Por quê? Se você tropeçar em um, você tropeça em todos. Isso é o caminho estreito que Jesus está falando. Esse é o caminho estreito, porque você é obrigado a guardar todos os mandamentos. Todos. Os 10 que Deus deu, ou que Ele começou a dar. Porque os 10 é o que? É a broca que eu falei aqui, ó. É o fundamento. E depois desse aí vem o edifício da salvação. Ah, mas eu estou procurando a salvação e eu não consigo guardar a lei. Então esquece. Esquece. Deus vai salvar o tzadik. Deus vai salvar o justo, o que porfia por entrar pela porta estreita. É aquele que se esmera. Você quer a salvação de graça, assim, à toa, de qualquer maneira? Esquece essa esperança aí. Eu estou te dando os mandamentos da vida para que você cumpra. E aí ele fala: sobe lá no alto do monte. E lá do alto do monte você lança os mandamentos bons. Mas se você não porfia, você quer ser salvo? É isso mesmo? Você tem certeza que você quer ser salvo? Se você não porfia por cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos, tá bem? Os 10. Honra o teu pai e a tua mãe para que vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. E ele vai acrescentando mandamento sobre mandamento. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. É mandamento sobre mandamento. Aí você que é justo, você fala: vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou me disciplinar para isso daí. Pois bem, nesta hora você está chamando a atenção de Jeová para você. Jeová vai observar se você é um tzadik, um justo, ou se você é um injusto. Você não pratica a justiça. E quando vocês estiverem lendo a carta de Tiago, meus irmãos, que ele disser assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, lembre da aula de hoje. Não é justo do jeito que a gente está acostumado a pensar, que fez uma coisa boa, já está com a salvação garantida. Tiago é um judeu. A carta dele foi escrita para os judeus, em tom judaico. Ele está dizendo: Deus vai ouvir a oração do tzadik, daquela pessoa que está buscando a salvação. E Tiago, ele explana assim, claramente: escuta, você quer a salvação sem as obras? É isso mesmo que você está falando? Que você é crente sem as obras? Você não sabe que o corpo sem espírito está morto? Assim, a fé que você tanto se gloria, que você tem e que está te salvando, é uma fé morta, porque ela não tem as
Não entra na cabeça de um judeu a salvação pela graça somente, que é a salvação cristã. Não entra. Você não consegue chamar a atenção de um judeu para conversar quando você fala que Deus vai te justificar gratuitamente pela fé somente, sem as obras da lei. Eles não vão conseguir entrar em diálogo com você, nem os judeus e nem os judaístas e nem os judaizantes, porque para os judaístas, que são aqueles que apreciam o judaísmo, e os judaizantes, que são aqueles que praticam o judaísmo, a salvação ela tem que ser demonstrada por obras, claramente. Aqui tem a semente, mas dessa semente aqui tem que germinar a planta, e a planta tem que crescer, e a planta ela tem que dar frutos, e eu vou experimentar não a planta, eu vou experimentar o fruto. Você não tem fruto, você quer que eu acredite que você é salvo? Pegaram esse primeiro ponto? Olha só o problema que o apóstolo Paulo abraçou quando ele quis escrever a carta aos Romanos, da justificação pela fé sem as obras, irmãos. Como que Cristo vai salvar os homens sem as obras?